Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom, irmãos e irmãs, que nós podemos nos encontrar no programa Oração Pai das Misericórdias, neste dia 9 de julho de 2021. Hoje é sexta-feira desta 14ª semana do Tempo Comum, porém, nós, aqui no Brasil, temos a alegria de poder celebrar a memória desta Virgem, desta mulher que é Santa Paulina. Santa Paulina viveu 76 anos de vida com muita simplicidade. E sua caridade para com os pobres, e principalmente os doentes, a levou à santidade. Como ser humano, também enfrentou dificuldades e buscava no sacrário a força necessária para vencer estas dificuldades. Nas coisas rotineiras dos afazeres diários, estavam presentes o seu zelo e sua simplicidade. Quem está em sintonia com Deus compreende a grandeza das coisas pequenas. Que Santa Paulina interceda por nós, para que nós também possamos aprender a viver a nossa fé, o testemunho da fé, no dia a dia, nas coisas simples da vida, que nós possamos ser de Jesus, testemunhar nosso amor a Deus. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, vamos meditar o Evangelho deste dia, o Evangelho que a liturgia nos apresenta nesta sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje, o Evangelho está em São Mateus, capítulo 10, do versículo 16 ao versículo 23. Mateus, capítulo 10, do versículo 16 ao versículo 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, viver o testemunho da fé, como viveu Santa Paulina, não é fácil. Por vezes, enfrentamos contrariedades. Pessoas que, de alguma forma, acham até mesmo ridículo participar da vida da igreja, acham ser uma perda de tempo. Essa coisa de seguir Jesus, de falar de Jesus, de fazer orações. Quantos cristãos e cristãs, no decorrer da história da igreja, quantos cristãos e cristãs foram perseguidos, mortos,
por causa de sua adesão a Jesus. Mas muitos estão sendo ainda hoje. É fato de que pelo mundo afora há muitos irmãos e irmãs na fé sendo perseguidos, sendo martirizados, sendo ridicularizados por causa de sua fé em Jesus. Por proclamar Jesus, Filho de Deus Salvador. É uma pena, mas isso acontece. E Jesus nos ensina com o Evangelho de hoje que tudo isso, apesar de lamentável, é oportunidade para que a fé seja testemunhada. É oportunidade para que o reino de Deus seja difundido. O próprio Jesus, sendo Filho de Deus Salvador, não tendo cometido qualquer pecado, ele sofreu o que sofreu. Foi crucificado, morreu na cruz. Mas ele nos ensina que, como seus discípulos, nós também, de alguma forma, seremos solidários a ele nessas dificuldades. Por isso, como nos ensina nosso querido Padre Jonas Abib, fundador da obra Canção Nova, o reitor do nosso santuário, Pai das Misericórdias, aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. É preciso perseverar, custe o que custar, mesmo quando somos ridicularizados, a partir da nossa própria família, no nosso próprio lar, sem ficar criando confusão, discussões assim inúteis com as pessoas, querendo brigar porque nós cremos, a pessoa não crê, a pessoa nos ridiculariza. Não, sejamos serenos. Nessas discussões familiares, de grupos de roda de amigos, quando as pessoas começam a nos caçoar, quando as pessoas começam a fazer de nós, do nosso testemunho de fé, motivo de piada, de brincadeira, sejamos serenos. Vamos testemunhar a fé, vamos falar do amor de Deus. Não é fácil, não é fácil, sobretudo quando a perseguição ela é sangrenta. É uma perseguição onde algumas pessoas são até mesmo brutalmente assassinadas. Isso não é fácil. Porém, é importante, irmãos e irmãs, perseverar no testemunho da fé. Perseverar na nossa fidelidade a Deus. Custe o que custar, porque como Jesus nos ensinou, o Espírito Santo nos dará assistência. Força, coragem, são graças que o Espírito Santo nos dará. Palavras de sabedoria para que nós não neguemos a nossa fé nessas horas de dificuldade. Para que nós não neguemos, mas que sejamos fiéis. E nessa fidelidade, certamente, Deus há de tocar muitos corações, inclusive das pessoas que nos perseguem, das pessoas que brincam com a nossa fidelidade a Jesus. É com essas intenções, pedindo a proteção divina, pedindo a fidelidade na fé, que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de Santa Paulina, sobre vós, sobre as vossas famílias, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.